se coloca entre famílias, entre pessoas, mas a gente esquece realmente qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis 18, e eu quero narrar uma história para vocês, uma história importante, que se reflete no mínimo, no mínimo essa história se reflete há mais ou menos 2.700 anos, quase 3 mil anos. Isaías 10, 27 também vai falar sobre isso, mas esse acontecimento foi há milhares de anos, e a gente vai viajar um pouquinho no tempo e deixar o Espírito Santo falar conosco nessa noite. 1 Reis capítulo 18, quem achou diga amém. Amém? Glória a Deus. E diz o seguinte: Elias apresenta-se diante de Acabe. Então, olha para mim um pouquinho para falar para você quem é o profeta Elias, para você entender. O profeta Elias, um homem que foi ungido por Deus, que tinha uma experiência, e um profeta de Deus, estava num país totalmente corrompido pela idolatria, pelo culto pagão, aonde o povo de Deus, quando foi instaurado na terra, ganhou a terra, Deus falou: olha, não pode ter paganismo aqui, não pode ter adoração de imagem, não pode ter sacrifício humano, não pode sacrificar seu próprio filho e tudo mais, E aí, o que acontece? Elias, esse homem de Deus, ouve Deus falar e fala a primeira coisa assim: não vai chover durante 3 anos, não vai cair uma gota de água em Israel, e há uma grande fome ali na terra. E o rei, que na época chamava-se rei Acabe, onde a sua esposa chamava Jezabel, vocês já ouviram falar esse nome. O rei Acabe começa a ficar com muito ódio de Elias, porque Elias sempre falava a verdade, mostrava os pecados do rei, condenava e falava: vai vir um castigo muito grande sobre Israel, e a culpa é do país, da nação toda que se corrompe. Mas Elias pega e vê que o povo já se corrompeu, o povo conhece a palavra, o povo foi dedicado a Deus, o povo nasceu ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o ensinamento de Deus, mas o povo, chega um momento que eles falam assim: nós não queremos Deus, e começa a seguir outros deuses, inclusive um deus chamado Baal, que era o deus da riqueza, da fertilidade, e muito cultuado na Mesopotâmia inteira e também na Palestina na época, Então cada país, cada nação tinha o seu Deus, a sua imagem de escultura, onde eles adoravam, sacrificavam as pessoas e tudo mais. E aí, o que o profeta Elias faz? Ele faz algo muito interessante. Ele pega o pessoal, no capítulo 8, capítulo 18, e no versículo 20, olha lá, versículo 20, olha lá, 1 Reis 18, 20, você achou aí, amém? Olha o que ele fala para aquele servo do rei Acabe que achou ele, que ele estava escondido. Inclusive a Bíblia fala que corvos trataram dele, ele ficou junto a um ribeiro, e os corvos iam lá e levavam pão, levavam carne para ele se alimentar o período que ele ficou lá escondido. Mas ele falou assim, versículo 20: então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel, e falou assim: olha, ajuntou todos os profetas no Monte Carmelo. Gente, o Monte Carmelo é um monte com 600 metros de altura, um monte em um local estratégico ali em Israel. E aí acontece que ele pega e fala: olha, eu quero que todo mundo se reúna ali no Monte Carmelo. E o povo se reuniu para ouvir o que o profeta. Por quê? Primeiro, por que o povo reuniu? Porque o povo estava desesperado, o povo estava com fome, não tinha mais água suficiente, então não tinha alimento. Imagina 3 anos de seca num país que vive totalmente da agricultura e subjugado por todo tipo de inimigo em todos os lugares, todas as fronteiras. Era a situação de Israel. O povo fica revoltado ao mesmo tempo, mas o povo tem que ir, porque não tem o que fazer, tem que ouvir o que o profeta tem para falar para eles. O que acontece? Olha o versículo 21 comigo, está olhando aí, amém? Eu vou ler na minha Bíblia, você vai ler na sua, e diz o seguinte: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis em 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal, seguiu. Amém? Então eu quero ouvir você falar agora. Vamos ler na Bíblia, eu vou ler aqui e você vai ler na sua Bíblia. Vamos lá, 1, 2, 3 e... então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos?
Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. O que diz no próximo, gente? Que vamos ler junto? Vamos lá? Porém, o povo não lhes respondeu nada. Em alguma versão está falando assim, ó, porém, o povo se calou. O povo se calou, porque Elias chegou diante do povo e falou assim: gente, vocês têm que escolher, ou céu ou inferno, ou Deus ou o diabo, ou santidade ou pecado, ou luz ou trevas. O que o povo fez? O povo se calou, cruzou os braços. Irmãos, é o que mais tem acontecido em nosso meio. As pessoas ouvem a palavra, as pessoas são impactadas pela palavra, as pessoas são confrontadas pela palavra, e quando chega o momento, vamos pensar até do apelo, ou até de um momento importante, que o pastor ou um profeta de Deus chega e fala: meu irmão, você tem que tomar essa decisão, ou é certo ou errado, ou é isso ou aquilo. A pessoa faz o quê? Se cala. A pessoa se cala. Então fale comigo assim: não podemos nos calar. Amém? Por quê? Porque esse homem não se calou. O que ele fez? Vamos continuar a leitura? Olha que interessante. Elias pega e fala o seguinte: como ninguém respondeu nada, versículo 22, olha aí. Então disse Elias ao povo: olha, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Só que é o seguinte, gente, vamos voltar lá para o versículo 18. Olha lá o versículo 18, Reis 18. Tá? Ele fala o seguinte: então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, falando para Acabe, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Versículo 19, olha aí na sua Bíblia, ó. Agora pois envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 450 profetas de Aserá, que comem a mesa de Jezabel. Então, na verdade, ele citou aqui os 450 profetas de Baal, mas tinha mais 400 profetas de Aserá, que Aserá é essa mesma Aser. Qual é a mesma Aser? É aquela deusa pagã que é cultuada no segundo domingo de maio, ou sempre 40 dias após a quaresma, conforme a entrada da primavera, que é a deusa da Páscoa. A deusa que virou um coelho, que transformou um ganso em coelho, e o coelho, para agradecer a deusa, ele botava ovo. Então por isso que a gente ouve na escola, em alguns lugares, que o coelhinho da Páscoa bota ovo, e é um ovo de chocolate. É essa deusa aqui, essa deusa que estava junto com Baal. Qual é Baal? Baal é o deus da prosperidade, da riqueza e da fartura, da prosperidade, da riqueza e da colheita. Aserá é a deusa da fertilidade. Então, por isso escolheu o coelho, porque coloca um casalzinho de coelho dentro do seu quintal, e esquece lá, você vai ver quantos coelhos vai ter em 6 meses. Destrói a casa, destrói tudo, eles vão cavando, né? Entendeu? Então então não era só 450 profetas de Baal, era 850, porque era 450 de Baal, 450 mais 400, Aserá 400 e Baal 450, então eram 850 profetas. Tudo bem, aí ele fala o seguinte, vamos lá, agora vamos lá, versículo 22, ele fala o seguinte, olha, Elias junta o povo, falou assim: só eu fiquei como profeta. Então, os 450 profetas de Baal, né? Eu quero que vocês deem, pois, bezerros, e colham para si dos bezerros, dividem em pedaços e põem sobre a lenha. Então o que eles fizeram? Eles falaram assim: olha, vamos fazer uma oferta ao Senhor. Você vai pegar, fazer um altar, colocar um bezerro ali, matar, né? Tirar fazer aquele sacrifício do bezerro, tira o sangue, igual os antigos faziam, coloca ali a lenha, e você vai clamar a Deus para aquele seu Deus mandar fogo. Se ele é o Deus verdadeiro, ele vai mandar o fogo aqui. Aí ele fez a mesma coisa: eu também vou fazer lá. E aí o Deus verdadeiro, e o povo vendo, falou: o Deus verdadeiro é que vai responder na verdade, tá bom? Então ele começa falando isso, versículo 24, olha na sua Bíblia, vamos acompanhar comigo.
Aí fala o seguinte: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do meu Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: essa é uma boa palavra, é uma boa ideia. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei entre vós os bezerros, preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não coloca fogo, porque era... Eles, imaginem, irmãos, aqui nós não estamos em 200 pessoas no máximo, não tem 200 pessoas aqui. Imagine, só os profetas era 450, e Elias sozinho, mais o povo que estava assistindo. E ele fala assim: olha, então prepare. O que aconteceu? Olha comigo lá no versículo 26. Tomaram o bezerro, prepararam, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia nem voz que respondesse, e eles saltavam sobre o altar que tinham feito, e nada. Versículo 27. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles. Elias já começou a zombar deles. Ele falou assim: gente, quem sabe eles foram dormir, quem sabe os deuses foram viajar, né? Uma versão fala assim: quem sabe ele foi até fazer as necessidades dele, né? Entendeu? Quem sabe esse seu Deus aí está numa situação difícil, né? Foi viajar, porventura está dormindo, desperta esse Deus. E eles clamavam, versículo 28, olha na sua Bíblia. E eles clamavam com grandes vozes, se retalhavam com facas, se cortavam, se sangravam, até se banhar de sangue, conforme o costume sobre eles, sobre a sua cultura. Versículo 29. E sucedeu que passado meio-dia, gente, eles começaram 6 da manhã até o meio-dia, gritando, e nada de Baal responder. Só que o versículo 29 diz o seguinte: e sucedeu que passado meio-dia profetizaram até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não tinha mais voz e resposta, né? É como se eles praticamente perderam a voz, nem tinha voz para eles falar e nem tinha resposta também. E aí versículo 31, quem está comigo aí no versículo 31, diga amém. E Elias tomou 12 pedras, fala comigo, 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Então Elias pega e começa a restaurar o altar. Ele faz aquele altar com 12 pedras, coloca a lenha, divide os pedaços com o bezerro com os pedaços, pôs sobre a lenha, versículo 34, e falou assim: ó, enchei de água 4 cântaros e derramai água sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse: fazei também da segunda vez, de novo, repete, molha mais, encharca mais com água esse negócio. E disse ainda: faz a terceira vez. Então ele encharcou a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez com água, para o negócio ficar bem encharcado mesmo. E ainda, versículo 36, olha na sua Bíblia. E sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjar, o profeta Elias chegou e disse: ele falou assim: faz também, versículo 35, falou assim: faz um rego, faz uma valeta em volta, com bastante água, que eu quero esse negócio bem encharcado. É isso que Elias fez. Versículo 36, olha comigo aí, amém? Versículo 36, sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifeste-se que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra, todas essas coisas eu fiz. E aí ele fala no versículo 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que o povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Quando Elias falou isso, versículo 38, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda evaporou-se toda aquela água que estava naquela valeta, estava no rego. E o que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Sabe o que significa o nome Elias? Elias significa só o Senhor é Deus. Só Deus é Senhor. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Até quando vamos continuar calados? Até quando vamos nos calar? Até quando eu e você vamos nos calar? Elias foi um homem corajoso.
quando ninguém mais queria servir a Deus, ele não se calou. Ele não se calou. Amém? Quero que você coloque a mão no seu coração agora e fale comigo assim: Senhor Jesus,